Vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama. Antes nós estávamos longe do Senhor Deus, e o Senhor procurou a nós, perdidos. E através do sangue precioso do Senhor Jesus, fez com que nossos pecados pudessem ser lavados eternamente, para que nós não recebêssemos mais o julgamento, o castigo diante do Senhor Deus. Nós agradecemos por essa sua graça. O Senhor que nos permitiu a esperança, a glória eterna. Agora, nesse tempo do Senhor, o restante da nossa vida, que nós possamos viver para fazer a vontade do Senhor Deus, para que possamos viver pelo seu trabalho, para a sua glória, obedecer à sua vontade, viver em trabalho voluntário pelo Senhor. Nós agradecemos por toda essa graça. No mundo existem muitas dificuldades, muitas tribulações, mas no meio disso, o Senhor não nos abandona. Sempre está nos protegendo, nos conduzindo para o meio da sua graça, para o meio da sua verdade. Senhor, esse tempo agora nós também estamos reunidos diante do Senhor Deus, para aprendermos a sua palavra. Nós agradecemos por esta comunhão, que cada um de nós aqui presentes, o Senhor Deus possa estar protegendo, que através da graça tão abundante o Senhor possa nos preencher através da sua vida, através da palavra, através da mão de poder. Que o restante das nossas vidas nós possamos viver de forma dignas como seus filhos adequados, para que o Evangelho possa ser pregado para muitos espíritos perdidos, para que possamos anunciar essa grande graça, esse Evangelho do Senhor, para que muitas pessoas possam receber a salvação para o seu santo trabalho e nós possamos ser utilizados. Durante a próxima semana também que nós teremos a conferência, que muitas pessoas possam receber a salvação através desse trabalho, que o Senhor Deus possa ajudar, para que nossos irmãos e irmãs também, todos aqueles que primeiramente possam ter o coração de querer amar os espíritos perdidos, que nós todos possamos ter o fervor, maior poder diante do Senhor Deus, para que possamos fazer esse trabalho. Senhor, nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo todo, que o Senhor possa estar junto com todos eles. Que a sua igreja possa ser estabelecida fortemente acima do Evangelho, para que assim possamos realizar o seu trabalho, possamos ser utilizados pelo Senhor no seu trabalho. Nós agradecemos e oramos. Que o Senhor Deus nos permita a sua palavra necessária nos momentos. Que o Senhor Deus nos permita a palavra necessária agora, neste momento. Que o Senhor Deus permita para nós a chance de que nós possamos ouvir a sua palavra e possamos aplicar, possamos guardar a sua palavra dentro das nossas vidas. Não que nós possamos ouvir e esquecer, mas tudo isso possa se tornar glória diante do Senhor Deus. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Então vamos procurar na Bíblia, Romanos capítulo 1, palavra do Novo Testamento, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Romanos capítulo 1, versículo 16 ao 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Por conta do Covid-19, gostaria que toda essa situação se terminasse logo, mas está se prolongando bem mais do que o esperado. É por isso que isso está um abafo, um cansaço no coração. Então que nós pudéssemos estar reunidos livremente, ouvindo a palavra, conversando. É isso que é necessário para nós evangelizarmos. Mas infelizmente estamos recebendo várias restrições. Então que o Senhor Deus possa nos permitir a última chance para nossas vidas. E é por isso que eu estou orando. Por isso que no meio da dificuldade nós precisamos evangelizar esforçadamente. Que nós possamos fazer todo o preparo para estarmos nos preparando para o fim. Se olharmos em 2 Timóteo, capítulo 4, apóstolo Paulo, enquanto estava aprisionado em Roma, ele estava realmente antes de ser sentenciado para a morte, ele mandou a carta para Timóteo, dizendo que o Senhor Deus, Cristo, que há de julgar o justo e o maligno, então ele se manifesta e o ordena, realmente evangeliza. Realmente consiga no tempo ou não, sempre se esforce. Então nós pregamos o Evangelho. Não foi dada esse direito para uma pessoa assim especial, mas é uma ordem do Senhor Deus. Então nós todos, dentro de Cristo, Cristo que veio entre os mortos, através da sua manifestação, através do seu poder, o Senhor, Ele nos ordena. Realmente não existe nenhuma ordem mais séria do que esta. Realmente qual seja o tempo, um tempo ruim, uma situação difícil, nós precisamos evangelizar. Nós precisamos nos esforçar para pregarmos o Evangelho. Se nós temos um tempo livre para podermos pregar o Evangelho, existem momentos muito difíceis, com situações realmente complicadas para pregarmos o Evangelho, igual a esse tempo tão complicado. Então, qual seja a situação, nós precisamos nos esforçar para pregarmos o Evangelho. Se nós nos esforçarmos, se nós nos dedicarmos, nós podemos ver também, realmente, como no tempo do Império Romano, onde eles aprisionaram os cristãos, eles realmente mataram, torturaram. Realmente foi difícil pregar o Evangelho, mas eles pregaram. Então, no nosso tempo agora também, nós não podemos nos desamparar, nós não podemos desistir de pregarmos o Evangelho. Precisamos estar mais próximos do Senhor Deus. Precisamos estar realmente obedecendo à sua palavra. Precisamos nos esforçar para pregarmos o Evangelho. Se olharmos na história da igreja antigamente, nos momentos que eram mais fáceis, no momento onde era tudo confortável, não tinha perseguição, os falsos cristãos, os falsos religiosos se enchiam nas igrejas. E quando existe alguma perseguição, existe alguma dor,
todos os falsos eles vão embora, e somente aqueles com a fé verdadeira que restam permanecem. E eles realmente demonstram, manifestam a vivência de obediência. E é por isso que o falso cristão realmente se desampara e parte, mas o verdadeiro cristão, no meio da dificuldade, no meio da tribulação, através da sua fé, manifesta a verdade que ele possui. Mesmo que nós passamos por alguma dificuldade, mesmo que a nossa vida de fé ela realmente dê um passo para trás, ou seja em vão, ou seja atrasada, ou parar de evangelizar, todos esses pontos é uma forma de manifestar a nossa fraqueza. Se olharmos em Provérbios capítulo 24, no meio da tribulação, aqueles que estão sonolentos, dormindo, são aqueles que manifestam a sua fraqueza nessas situações. Mas nós, quando olhamos para o Senhor que nos salvou, Ele está junto conosco, Ele nos permite a vida, a esperança eterna. O Espírito Santo sempre está nos ajudando, mas nós, de formas fracas, íamos recuando, não está certo. É por isso que precisamos ter maior coragem, maior esforço. Nós sabemos de forma muito exata que o dia do retorno do Senhor está tão próximo. Tá, aquele Senhor que realmente partiu, Ele está retornando. Como a palavra de Hebreus, realmente o Senhor, que é aquele que prometeu, Ele já está retornando. Porque quando chegar o tempo, Ele com certeza há de vir. Então este tempo realmente está já na nossa frente. Todos os sinais para o retorno do Senhor estão acontecendo agora nessa terra. Então nós precisamos acordar nossa mente. Nós precisamos viver uma vivência de nós nos esforçarmos como verdadeiros cristãos. Como todos vocês já sabem, a partir de amanhã nós iremos começar o seminário que nós não conseguimos realizar ao longo do ano. Não somente na igreja de Seul, mas em todas as outras igrejas continuamente estão fazendo esses seminários. E se o Senhor Deus permitir, nós estamos planejando em nossos corações para que possamos fazer, nos prepararmos para o retiro de verão. Enquanto nós estamos orando de forma realmente fervorosa diante do Senhor Deus. Se nós fizermos o nosso máximo, acreditamos que o Senhor Deus Ele irá nos proteger e nos cuidar. Então, a palavra que eu quero pregar hoje é sobre o trabalho da evangelização do cristão, que é a missão mais importante. E é por isso que o título é o poder do Evangelho. Nós olhamos em Romanos capítulo 1, versículo 16. Aparece assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Esta palavra foi dita através do apóstolo Paulo, que era um homem que ia contra o Evangelho, o homem que matou apedrejado a Estevão, o homem que diferenciava aqueles que eram judeus e não judeus, aquele que perseguiu, que matava, que aprisionava os cristãos das primeiras igrejas. Ele soube muito bem que havia muitos cristãos em Damasco, e ele foi até lá para aprisionar junto com os soldados. Mas enquanto ele estava indo para Damasco, ele se encontrou com Jesus na rua, não é mesmo? O Senhor Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo é um homem da província de Tarso, que está dentro das fronteiras de Roma. Ele é um homem que não deve ter visto o Senhor Jesus. Mas este homem é um fariseu. E também ele é da descendência da tribo de Benjamim, de onde o rei Saul é proveniente. Quer dizer que ele é o fariseu dentre fariseus. Quer dizer que ele é um homem esforçado diante do Senhor Deus. Mas ao ouvir, o Messias a quem eles esperavam era um Messias para vir como rei. Um Messias para dominar a Roma. Um Messias para dominar as outras nações do mundo. Para abrir o reinado de Cristo neste mundo. Quer dizer que ele estava prometido para vir a este mundo de tal maneira.
Mas ouvindo dessa maneira, quando eles viram que Jesus era um jovem, filho de carpinteiro, realmente ele está sendo chamado de Jesus, aquele que morreu na cruz. Então eles estão dizendo, nossa, como que alguém pode adulterar? Como que alguém pode blasfemar o Messias tão poderoso, tão grandioso para um homem realmente tão coitado que morreu na cruz? Então eles realmente, com grande esforço, realmente perseguiram a igreja porque era esforço para Deus, era zelo para com Deus. Porque eles odiavam todos aqueles que diziam que Jesus Cristo que morreu na cruz era o Messias. E eles achavam que isso era o quê? Uma blasfêmia contra o Senhor Deus. É por isso que ele tomou a frente neste trabalho. Então o Senhor Jesus se manifestou e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Se olharmos em João capítulo 15, então todo aquele que realmente te odeia, realmente que vos odeia, é aquele que odeia ao Senhor. Aquele que persegue aos santos é aquele que persegue o Senhor Deus. É por isso que o Senhor está dizendo, por que me persegues? O Saulo. Ele diz, Senhor, quem é? Quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. E naquele momento, Saulo, ele ficou cego. Então, Saulo que ia contra o Senhor Deus. Mas, na realidade, ele pensava que mansamente estava servindo ao Senhor Deus, dando glória ao Senhor Deus. Porque se ele soubesse que aquilo não era glória para o Senhor Deus, ele não teria feito. Mas o Senhor Deus, então, tem misericórdia da vida dele. E para se lembrar, e para mostrar ao mundo, de que qualquer pecador pode receber a salvação através da graça do Senhor. O Senhor salvou a ele para mostrar ao mundo todo. É por isso que realmente o Senhor ele muda o nome de Saulo para Paulo. Que Saulo quer dizer que é o grande e Paulo quer dizer que significa pequeno. Então quer dizer que o Senhor ele mudou o nome deste homem arrogante que se chama Saulo. Quer dizer que ele, realmente através da salvação, foi transformado em um apóstolo para os gentios. Quer dizer que permitiu a graça especial para ele, a autoridade. E é por isso que Saulo, ele é o principal dentre os pecadores. Ele é o menor dentre todos. Quer dizer que é uma pessoa que não consegue suportar esse trabalho, porque ele era um perseguidor. Ele é aquele blasfemo contra o Senhor Deus, mas o Senhor Deus o salvou. O Senhor Deus não somente permitiu a salvação para ele, mas também permitiu uma grande missão. E então agora, essa missão que me foi dada, essa graça que o Senhor me permitiu, então realmente a minha vida comparada a isso não é nada. Então se olharmos em Atos capítulo 4 e versículo 24 em diante também, nós podemos dizer tudo para o trabalho da evangelização. Quer dizer que desde o momento que recebemos a salvação, até em Roma, quando ele foi para ser morto, decapitado durante os 2 anos, ele também não mudou nada do destino da vida dele. Ele foi diversas vezes para a prisão, foi diversas vezes realmente torturado, diversas vezes ele quase morreu realmente apedrejado. Então, se nós olharmos para a vida de Paulo, realmente é algo tão impressionante. E também se olharmos em Coríntios capítulo 11, é como realmente eu me pareço com Cristo, também vós também precisais parecer com o apóstolo Paulo. Então realmente o Senhor, ele se tornou o exemplo para todos, e o apóstolo Paulo fez o mesmo para nós. Então, da mesma maneira, quer dizer que o Senhor Jesus, por ter nos salvo, ter recebido todo o sofrimento na cruz, primeiro para nós. E assim ele cumpriu o trabalho de nos salvar. E o que o apóstolo Paulo fez? Ele se tornou aquele que se parece com o Senhor Jesus. Quer dizer que ele se tornou um exemplo para todos aqueles que creem, mas também dentro de todos aqueles que creem, realmente ele mostrou que você precisa morrer pelo Senhor, entregar a sua vida. Ele mostrou pela sua própria vida. Quer dizer que ele se tornou o exemplo para toda a vida de fé do cristão, mas também ele tomou a frente. E nós também precisamos fazer isso para pregarmos o Evangelho. Se nós olharmos na guerra, se nós olharmos na Guerra das Coreias também, então nós realmente nos posicionamos contra o oponente e lutamos contra eles. Então quando nós vemos que os nossos companheiros, colegas, estão morrendo ao nosso lado, nós precisamos passar por cima desses corpos e ir à frente, à frente, à frente.
Quer dizer que nós não podemos poupar a vida pelo país. Então, se não tiver pessoas que são assim, esses soldados, como é que eles vão defender o país? Tem que ter um comandante, um oficial, segurando a pistola e indo na frente falando, avançar. Então, todos precisam avançar seguindo. Porque assim eles têm a coragem para seguir o oficial. Então, o apóstolo Paulo é aquele que tomou a frente de todos e ele serviu o Senhor para pregar o Evangelho. Logo, da mesma maneira, nós também precisamos receber este exemplo. Então, a pessoa que recebeu a salvação não pode só simplesmente receber a salvação e falar, vou estar aqui em paz. Então, se nós olharmos um mestre que está na frente suando, carregando peso, e o aprendiz ficar somente usando o leque para abanar, ficando feliz, será que isso funciona? Não, ele tem que ajudar, ele precisa dar a sua força para ajudar o mestre. Então, da mesma maneira, o Senhor Jesus, para nos salvar, ele morreu. Então, para pregar esse evangelho, quantos apóstolos, servos de Cristo, eles foram até a morte por nós. Isso é a verdade. Logo, nós, de igual maneira, recebemos esse evangelho. É por isso que nós precisamos participar desse sofrimento, dessa dor e ir adiante. Porque nós precisamos participar do trabalho de evangelizar. É por isso que o apóstolo Paulo ele está dizendo que eu não me envergonho do evangelho. Então, o Senhor Jesus é o Filho unigênito do Senhor Deus. Ele é Senhor santo, puro. Ele é o Rei dos reis. Mas ele largou as glórias dos céus para vir para essa terra, para se tornar igual a um homem. Ele viveu 33 anos como um filho de carpinteiro. Então, carpinteiro era um trabalho, realmente uma profissão muito, muito baixa, de mal consideração na sociedade. Então, o Senhor Jesus, todos os dias, quando andava pela terra de Israel para pregar o Evangelho, como ele manifestou tantos milagres, tanto poder do Senhor Deus. Ele pregou o Evangelho do Senhor Deus. Mas o povo de Israel, eles foram contra o Senhor Jesus. Eles o odiaram. Se olharmos em Isaías capítulo 53, ele foi realmente rejeitado. Ele foi sofrido. Ele realmente não conseguiu manifestar o seu rosto. Nós também o negligenciamos. Nós o zombamos. Não o consideramos precioso. Ele sofreu. Ele foi moído por conta de nossas transgressões. E também se olharmos em Isaías capítulo 53, versículo 8. Quer dizer que ele morreu nessa terra. Ele recebeu toda a maldição pelo povo que o merecia. O Senhor, ele recebeu todo o sofrimento, ele se tornou pobre, ele recebeu todo o sofrimento por conta de nós. Ele ter ido até a morte é por conta daqueles pecadores que eram realmente necessários que fossem julgados. É por isso que o Senhor Jesus foi sentenciado à morte. Eles cuspiram no rosto do Senhor Jesus. Eles bateram no rosto do Senhor Jesus. Pegaram paus e bateram na cabeça do Senhor Jesus. Eles xingaram, zombaram. Então, tudo isso, se nós olharmos na cruz, ele recebeu todo o sofrimento, toda a nudez, toda a vergonha. O Senhor Jesus, enquanto derramava todo o seu sangue, todos os soldados zombavam, xingavam o Senhor Jesus. Vocês sabem muito bem. E também se olharmos em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, por conta de quem? Essa dor era para quem? Esse sofrimento, essa dor, essa vergonha que nós merecíamos receber, o Senhor Jesus recebeu. Quer dizer que ele realmente desprezou a afronta. Esse Senhor tão grandioso, tão realmente glorioso, mas ele veio para receber a vergonha, a dor maior que o homem poderia receber. Essa dor é para quem? É para nós. Essa dor, esse sofrimento que nós merecemos receber, o Senhor veio para receber por nós. E assim nós recebemos a salvação.
Mas então, para nós pregarmos esse evangelho, como é que nós podemos ter vergonha desse evangelho? Algumas pessoas que se dizem que é vergonhoso acreditar no Senhor Jesus. É vergonhoso acreditar no Senhor Jesus? É vergonhoso receber a salvação? Você se tornar filho do Senhor Deus. Agora você pode entrar no reino do Senhor Deus. Você recebeu essa certeza absoluta, mas isso é uma vergonha? E é uma vergonha você pregar o evangelho também? Precisa pregar o evangelho de forma bem realmente corajosa. As pessoas do mundo dizem realmente que é mentira, que eles inventam várias coisas, mas somente a palavra do Senhor Deus é verdadeira. Nós pregamos esse evangelho tão grandioso do Senhor Deus, mas será que nós podemos ter vergonha? E é por isso que em 2 Timóteo, capítulo 1, o apóstolo Paulo, antes de ser decapitado, ele disse realmente para Timóteo, evangelizador, tão amado por ele. Então, realmente não se envergonhe do evangelho nem de mim. E assim siga o poder do Senhor Deus para receber esse sofrimento no evangelho. Então ele ter sido aprisionado, ele sofrer, não tenha vergonha disso. Os apóstolos, eles para pregar o evangelho, eles sofreram, porque muitas pessoas ameaçavam dizendo, pregue para você ver, vou matar você, não sei o que. Mas ele não temeu. Eles ficaram felizes por receberem a dor, o sofrimento junto com o Senhor. Mas se olharmos o apóstolo Paulo, Silas, eles enquanto estavam pregando o evangelho, eles sofreram, eles apanharam, eles ficaram aprisionados. Será que eles ficaram chorando nas prisões? Não. Eles ficaram desprezando o Senhor Deus? Não. Eles oraram, eles louvaram. Eles agradeceram diante do Senhor Deus. Ele que perseguiu o evangelho, agora ele estava feliz por receber essa dor. Porque o Senhor Deus permitiu realmente uma dignidade, uma responsabilidade tão grande. Então nós, enquanto pregamos o evangelho, nós somos xingados. Tem muitos momentos que nós estamos no prejuízo, nós podemos ser odiados. Mas será que nós nos desamparamos dessa maneira? Nos desesperamos? Não. Como o Senhor Jesus recebeu tanta dor, sofrimento por conta de nós? Então, como as pessoas que receberam a salvação, realmente pregaram o evangelho, receberam tanta dor, tanto sofrimento para pregarem esse evangelho continuamente? Será que isso vai se tornar algum problema na sua vida por você estar pregando esse evangelho? É por isso que em 1 Coríntios ele diz que essa graça que nós recebemos através de Cristo, é porque Cristo tem nos salvo, tudo isso é por conta de Cristo. Mas nós não somente cremos no Cristo, nós não somente recebemos a salvação por cremos nele, mas nós também recebemos o sofrimento com ele. Para que eu comer, viver bem ou sofrer, não adianta isso. Mas se eu sofrer pelo evangelho, mas se eu sofrer pelo Senhor Jesus, para fazer a vontade do Senhor Deus, essa é a maior glória que pode ser recebida. Então não somente recebe a salvação, mas para receber o sofrimento junto com Cristo, o Senhor ele faz com que nós recebamos essa dor e sofrimento. Então isso é algo natural, é algo lógico. Nós recebemos a dor, o sofrimento neste mundo por conta dos homens, isso é algo natural. Então o Senhor Jesus ele já disse. Então realmente se as pessoas do mundo nos elogiarem, isso será realmente mal diante do Senhor Deus, porque nós estaremos dentre os malignos, dentre os falsos profetas. Então se o homem ele odeia, se o homem ele nos xinga, nós somos bem-aventurados diante do Senhor Deus. Realmente toda a malignidade, todo o mal que é voltado para nós, isso é realmente um grande galardão nos céus. Quer dizer que todos os profetas, os grandes servos do Senhor Deus antigamente receberam da mesma maneira. Nós também precisamos ser atingidos dessa mesma maneira, porque nós estamos no Evangelho. Mas você tem vergonha do Evangelho? Você ter vergonha do Evangelho? Você olhar para o Evangelho parece que é fácil? É difícil mesmo. Realmente, se nós não pregássemos, iria ser muito simples, fácil, confortável. Se nós olharmos o Covid-19 agora também, nós não conseguimos nem nos reunir, não temos seminário bíblico, nós não conseguimos pregar o Evangelho. Mas algumas pessoas falam, estou muito bom porque eu estou confortável. Será que você está bem?
por você se sentir confortável agora no momento? Outras pessoas estão morrendo porque estão se sentindo abafadas. Mas como é que é tão diferente de uma pessoa a outra? Então Jeremias disse dessa maneira. Então se eu não realmente proclamar, realmente declarar diante do Senhor, meu coração ele queima e eu não aguento. O Jeremias, ele realmente precisava pregar o evangelho do Senhor Deus. Ele precisava sofrer, receber a dor. Realmente, quanto que ele sofreu por conta disso, por pregar esse evangelho. Ele foi aprisionado nas masmorras. Mas se olharmos Jeremias, será que ele fechou a boca dessa maneira? E não pregou o evangelho? Não. Ele realmente disse que ele não aguenta. Ele ia ficar tão abafado por não pregar o evangelho. Ele estava quase morrendo por não pregar o evangelho. Mas isso será que é algo fácil, simples, confortável por não pregar o evangelho? Como é que pode ser assim? Então agora nós, dentro de Cristo, nascemos como pecadores. Nós estamos vivendo no meio do pecado. Então realmente nós estamos no meio desse sofrimento, no meio dessa dor. Mas este mundo não acaba somente com dezenas de anos que nós vivemos. Eu vi num livro. Tem pessoas que com o coração, com o corpo confortável, eles sobem no seu automóvel, vão dirigindo, mas de noite eles voltam a morto. Eles dizem que é por volta de 40 mil pessoas que morrem por ano. Então, isso já foi há muito tempo atrás, mas realmente agora já deve ser mais de 50 mil pessoas. Então, dentre nossos irmãos também. Havia passado 12 horas da noite, mas haviam ligado, falando que ele estava internado no hospital de Asai. E eu fui lá para vê-lo. Então, de tarde ele foi, de forma saudável, com o seu carro para o seu trabalho. Mas o corpo dele estava estranho e depois ele estava dirigindo e ele foi para o hospital ser internado. E de madrugada ele faleceu. Será que é somente ele que estava bem e do nada falece? Então realmente não tem como nós sabermos o que acontece num dia. Hoje mesmo o Senhor pode ir buscar o nosso espírito. Quer dizer que a qualquer momento nós podemos morrer. Será que somente pessoas idosas eles falecem? As pessoas jovens, crianças podem morrer a qualquer momento. As pessoas desde o momento que nascem, eles caminham para a morte. Mas se isso terminasse por isso, por que o Senhor Deus criou o homem de uma forma tão sem sentido? Tão sem fim? Mas o que realmente em Jeremias ele diz? Realmente as nossas vidas elas são muito curtas. São tão realmente tão inúteis, não tem sentido que acaba tão rápido. Porque isso não é o todo. Nós primeiro estamos 9 meses na barriga da mãe. Nós estamos dando a nossa vida para vivermos alguns anos neste mundo. Mas esses anos que vivemos neste mundo é preparado para irmos no reino do Senhor Deus. Mas por que vocês querem centenas, milhares de anos neste mundo? Morrer uma vez já está decidido. Está ordenado. Tem pessoas que vivem pouco, tem pessoas que vivem mais. Mas a morte chega para todos. E depois disso, há o juízo. Quer dizer que depois do juízo vem o que? A morte. A segunda morte, que é a morte do fogo do inferno. Então quer dizer que nós precisamos receber a salvação para entrarmos no reino santo do Senhor Deus. Quer dizer que o justo precisa entrar no reino do Senhor Deus e o maligno para o julgamento eterno do Senhor. Então, de qualquer maneira, quando essa vida curta nossa acabar, existe o julgamento do Senhor Deus. Então, realmente, como o Senhor já disse em Romanos, realmente o homem, ao morrer, ele vai ser julgado e ir para a morte do fogo, do lago de fogo. Quer dizer que o Senhor, ele criou alguma coisa assim só para nos dar medo?
Se olharmos essa doença do coronavírus, ele já se expandiu para 182 países. O número de casos confirmados, se nós olharmos pelas estatísticas, já passaram de por volta de 8 milhões. E se olharmos o número de pessoas que morreram, também é surpreendente o número. Então já está dando por volta de 400 mil pessoas. Então, mas realmente quão rápido essa doença realmente se espalhou pelo mundo, não é mesmo? Então as pessoas que estavam normais, eles foram sendo acometidos por essa doença, passaram para amigos, para companheiros de trabalho. Então, a doença em si também ela é muito medonha. A pessoa, desde o momento que nasce, ela pega essa doença que chama pecado e aí ela vai morrendo pouco a pouco. Então todas as pessoas foram pegas por essa doença que chama pecado e estão morrendo. Nós não podemos negar essa verdade. E neste meio, será que não existe uma maneira de receber a salvação? Claro que tem. Se olharmos em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, realmente o Senhor Deus deseja com que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, se olharmos em Mateus capítulo 14 também, realmente o Senhor Deus ele não deseja que nenhum homem se perca. Então, a vontade do Pai é esta. Se olharmos em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 12 também, realmente a graça realmente que o Senhor Deus deseja salvar, esse Senhor que quer que todos salvem, Ele deu essa graça a todos. Se olharmos em 2 Pedro capítulo 3 também. Como se 1000 anos fossem um dia como se fosse 1000 anos. Ele não deseja que ninguém se pereça, mas todos possam realmente se arrepender e chegar ao conhecimento da verdade. Então, mas as pessoas do mundo não sabem disso. O homem não sabe qual o sentido da vida, qual o objetivo de vida. Eles não conhecem a Deus, eles não sabem o que vai acontecer depois da morte. Eles somente buscam as coisas realmente reais aos seus olhos. É comer bem, viver bem, mas não tem como. Será que isso é esperança? Se fosse esperança, tinha que acontecer. A ciência, ela progride, evolui a arte, várias coisas, a ciência. Mas isso pode resolver o problema do homem? Não tem como. Mesmo que a medicina realmente seja tão avançada, olhe bem. Até os micro-organismos que não são visíveis aos nossos olhos, este vírus está cometendo todas as pessoas. Eles não conseguiram resolver até agora e muitas pessoas já morreram. E está atacando toda a economia do mundo, causando um caos econômico, fazendo toda uma tribulação, um problema. Mas não consegue resolver. O que é que eles ensinam? É que conforme o esforço do homem não é possível. Quer dizer que o quê? A morte, por fim. Se a carne morresse ali e terminasse, então era algo a um alívio. Então, assim nós olhamos as pessoas sendo mortas por conta de um vírus, ou na vivência, morrendo por algum acidente. Quando nós olhamos essas coisas, pensamos, nossa, que triste. Mas o mais importante é pensar não somente na morte, mas para onde ele foi após a morte. E é por isso que nós agora conhecemos esta verdade. Nós temos ciência dessa verdade. O Senhor Deus deseja que todos os homens se salvem. O Senhor Deus ele não deseja que ninguém pereça. Ele deseja que todos cheguem ao conhecimento da verdade. O desejo do Senhor Deus precisa se tornar o nosso coração. Quer dizer que nós fomos salvos pelo coração, pelo amor, pelo desejo do Senhor Deus. Quer dizer que esse coração do Senhor, esse desejo do Senhor é algo que nós também precisamos desejar. Porque se nós fomos salvos por Ele, nós precisamos fazer também. Não que adianta ficar deitado e falar, eu desejo a mesma coisa que Deus. Não existe isso. Logo, nós que conhecemos essa verdade precisamos pregá-la. Todos os irmãos e irmãs que receberam a salvação dentro do coração deles precisam ter a honestidade, o fervor de desejar que todas as pessoas recebam a salvação. Vocês têm esse coração? Vocês consideram a vida mais importante do que todas as coisas? Nós fazemos isso? Se nós consideramos da mesma maneira que Deus, então tem um trabalho para ser feito.
Nós olhamos em Salmos também. Realmente eu não morrerei, mas anunciarei as boas obras do Senhor. Então quer dizer que o cristão, quando está neste mundo, ele não morrer, ele estar vivo. Qual é o objetivo? É porque ele deseja algo do mundo? É porque ele está realmente buscando o sucesso para viver bem, comer bem? Para conseguir alguma coisa? Não é isso. O objetivo de nós vivemos é somente um só, para retribuir a graça do Senhor Deus. E como? Quer dizer que o Senhor, Ele tem nos deixado vivo nessa terra, porque existe um trabalho para ser feito, o trabalho que o Senhor Deus efetuou, o trabalho que o Filho unigênito do Senhor, Ele fez através da morte. Quer dizer que nós, para anunciarmos esse Evangelho, estamos vivos agora nessa terra, e nós não devemos esquecer disso. Se olhamos em João capítulo 20, versículo 21, o Senhor Jesus que apareceu para diante dos seus discípulos disse realmente como meu Pai me enviou, eu vos envio também. Eu envio a vós. Quer dizer que o Senhor Jesus ele morreu na cruz e todos os pecados do homem foram remidos, foram pagos através do sangue do Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi enviado para esse propósito e nós somos enviados para pregarmos sobre essa verdade. Então, se nós não fomos realmente enviados, como é que pregaremos? Então, se nós fomos enviados, precisamos pregar. Então, pregar o Evangelho quer dizer que você foi enviado para tal propósito. Mas se você ficar com a boca fechada, você não pregar, você esquecer dessas coisas. Então, como assim o Senhor Deus pode trabalhar através deste homem? Então, se olharmos em João capítulo 3, o Senhor ele disse, olhe para o campo, realmente já está o tempo da colheita. Quer dizer que este mundo é como se fosse uma plantação cuidada pelo Senhor Deus. Quer dizer que o Senhor Jesus ele morreu e ressuscitou, então todas as pessoas receberam a graça de poderem receber a salvação. Quer dizer que agora chegou o momento para colher. Então agora só precisa levar a ceifa e precisa ceifar todas as coisas ali que estão por lá. Quer dizer que nós iremos ajuntar os espíritos vivos para o celeiro. Quer dizer que uma pessoa vai colhendo, uma pessoa vai levando. Quer dizer que o Senhor ele diz que está nos enviando para colhermos. Porque o Senhor Jesus efetuou o trabalho da salvação através do Senhor Deus. E nós agora fomos enviados para sermos os colhedores dessa verdade que o Senhor Deus plantou. Então quer dizer que agora está chegando o tempo da colheita, está quase acabando, mas não vamos colher, vamos ficar brincando? Se olharmos em Provérbios capítulo 10, versículo 5, o filho que está dormindo no tempo da colheita, ele é um filho maligno. Porque ele está dormindo no tempo da colheita, como pode isso, se o pai está trabalhando? Então nós não podemos esquecer dessa verdade. Quer dizer que o esforço do cordeiro, nós que precisamos ir recolher. Se olharmos em 2 Coríntios capítulo 6, quer dizer que nós todos estamos trabalhando através do Senhor Deus e o Senhor ele nos enviou para fazermos esse trabalho. Então nós não podemos considerar como em vão esse trabalho do Senhor. Agora olha, esse é o tempo de recebermos a graça, é o tempo da salvação. Então nós agora não podemos deixar ser em vão a graça do Senhor Deus. Então realmente, mesmo que tenhamos recebido a salvação, se nós não acreditarmos nesse trabalho do Senhor Deus e deixarmos isso, tudo é em vão. Então, em uma família tão pobre, um filho está morrendo de fome. Vamos imaginar um exemplo. E a mãe, ela pegou e se esforçou todos os dias e conseguiu comprar um saco de arroz para fazer a comida por este filho. E preparou a mesa com a comida e disse, filho, levanta, come. Então, dê forças. Você precisa viver. Mas o filho fala, mãe, você se esforçou tanto, eu não posso comer, eu não vou comer. Então se ele morrer, o que a mãe vai falar? Nossa, como pode existir um filho desse? Nossa, um filho tão bom. Será que ela vai falar desse jeito? Então ela vai ficar brava, por causa que ele largou sua vida em vez de receber a graça da mãe. Ele precisa comer, ele precisa ganhar forças pela graça da mãe. Se você deixar de ser em vão o trabalho de outra pessoa, quer dizer que você está negligenciando esse trabalho de Deus. Nós olhamos um remédio de curar dessa doença, de um vírus. Uma pessoa, ela se esforça, ela fez todo o trabalho, toda a pesquisa, todo o dinheiro, investimento sobre essa droga, mas se as pessoas não usarem esse fármaco, simplesmente não usarem e morrerem, tudo isso vai ser em vão.
Quer dizer que o Senhor Deus também, Ele tem enviado seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz. E essa verdade, se não for pregada, quer dizer que tudo isso se tornou em vão. Você não crê, quer dizer que vai deixando em vão. Você não pregar também vai ser em vão. Quer dizer que todo o esforço do Cordeiro não pode ser em vão. Se olharmos em Hebreus capítulo 2, versículo 3, ai de mim se eu realmente der as costas para esse evangelho. Então, quer dizer que as pessoas do mundo, elas têm desinteresse para esse evangelho do Senhor Deus. Quer dizer que eles consideram como se fosse pequena. Então, é um problema você já considerar sua salvação pequena, mas uma grande salvação que eu recebi. Essa salvação, ela é tão grande, ela é tão preciosa, mas se eu não pregar para outro espírito, para outras pessoas, está errado. Eu preciso considerar como se fosse o mesmo na minha vida. Só eu receber a salvação, está tudo bem. Essa minha família receber a salvação, pronto. Será que ali acabou então tudo? Se nós olharmos ao nosso redor, nós temos tantas pessoas que estão indo para o inferno agora do momento. Realmente vocês não pensam nada sobre eles? Se nós olharmos as pessoas que estão morrendo por Covid, falando, hoje morreu tantas pessoas, amanhã morreu tantas pessoas, realmente é algo tão triste, mas não existe nada mais triste do que isso. As pessoas que estão morrendo por causa desse vírus que é o pecado. Nós precisamos urgentemente, agora. Nós temos esse evangelho da salvação. Nós temos esse evangelho que pode salvar todo aquele que crê. Esse é o dom de Deus. Somente nós precisamos pregar para que as pessoas possam crer nesse Senhor Deus e assim possam receber a salvação. Esse é o poder que o Senhor Deus nos deu. E isso é algo tão seguro. Será que nós podemos deixar de lado isso? Essa tão grande salvação. Se eu der as costas, realmente eu de dar as costas para as outras pessoas não poder receber a salvação, isso também é um pecado por eu não ter pregado para essas pessoas. Quer dizer que uma pessoa está morrendo e eu preciso dar esse remédio para essa pessoa sobreviver, agora mesmo vai ser curada através dessa doença, mas eu tenho esse remédio, mas eu negligenciar. O que vai acontecer? Eu poderia dar de graça para aquela pessoa, mas se morrer ou não, não importa, não é comigo. Então será que isso não se torna pecado pela sua consciência? Será que é pecado somente você matar uma pessoa? Você vai se tornar um homicida da mesma maneira. Então, se olharmos em João capítulo 5, vamos procurar. João capítulo 5. João capítulo 5, versículo 17. E Jesus lhe respondeu, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, o Senhor Jesus, Ele disse que o meu Pai trabalha até agora. E é por isso que eu trabalho também. Então, se olharmos em Gênesis capítulo 2, realmente toda a criação do mundo já foi construída, já foi criada. Quer dizer que o Senhor Deus criou todo o universo, todas as coisas. Quer dizer que Ele criou todas as coisas. Quer dizer que o trabalho do Senhor Deus foi completo. É por isso que no sétimo dia o Senhor, Ele descansou. O Senhor Deus, Ele trabalhou muito. É por isso que Ele teve que descansar? Não, Ele descansa porque acabou o trabalho. É por isso que Ele descansa, sem parar. Mas quando é que o Senhor, Ele voltou ao seu trabalho? No momento que Adão pecou. Então, o trabalho de salvar o pecador, o Senhor Deus iniciou naquele momento. Para cumprir esse trabalho da salvação, quem veio efetuar foi o Senhor Jesus. Quer dizer que o Senhor Jesus veio para fazer o trabalho de acabar com o pecado do homem. É por isso que o Senhor Jesus veio fazê-lo também. Então, se olharmos no versículo 21, vamos ler todos juntos também. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Então, qual é o trabalho do Senhor Deus? É salvar os mortos, salvar aqueles que estão mortos por causa dos pecados e delitos. Isso não é somente por palavras. Então, uma pessoa que morreu por conta do pecado precisa ser pago esse preço do pecado para que possa sobreviver. Então, uma pessoa que pecou e agora ela precisa viver realmente sem pagar
toda a pena dela na prisão, não tem como sair, não é? Então, da mesma coisa, se olharmos uma pessoa que ela tem uma dívida de 10 milhões e foi para a prisão, ela precisa pagar esses 10 milhões para poder sair. Tem que pagar essa dívida. Quer dizer que o salário do pecado é a morte. Quer dizer que o Senhor Jesus, ele pagou esse salário. Então, como? Para salvar os pecadores. E é por isso que nós pregamos esse evangelho, para podermos salvar os mortos. Quer dizer que o Senhor Jesus, o Senhor Deus faz esse trabalho de salvar os mortos, então nós precisamos fazer esse trabalho junto, que é o quê? Salvar os mortos. Então nós, quando pregamos o evangelho às pessoas, os espíritos que estão mortos, eles poderem ser vivificados, é porque o Senhor Deus está trabalhando junto conosco. Isso não é algo surpreendente? É dizer que nós somos realmente aqueles que acompanham o Senhor Deus. Então nós pregamos o evangelho, é algo fácil, é algo tão simples, é algo tão pequeno, qualquer um pode fazer isso? Será que o presidente dos Estados Unidos que clama por aí, ele pode fazê-lo? Será que o homem mais rico do mundo, ele pode comprar o espírito de uma pessoa? Será que o maior cientista do mundo, ele pode mandar realmente foguetes para o universo, mas ele pode salvar um espírito de uma pessoa? Mas ele não consegue, nós podemos, nós conseguimos a qualquer momento. Quer dizer que a missão que nos foi dada, e é por isso que se olhamos em João capítulo 15, versículo 26 também, quando vier o Consolador, eu da parte do Pai vos hei de enviar aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis. Quer dizer que o Senhor Jesus, ele disse, está consumado, o trabalho da salvação já foi terminada. Então quer dizer que agora o Espírito Santo, ele vem para testificar essa graça, para que nós possamos compreendê-la, para que assim possamos receber a salvação. O Espírito Santo, ele está em carne e osso aqui para fazer esse trabalho? Não. Ele utiliza a boca, a vida daquele cristão que já recebeu a salvação antes. Então é por isso que nós todos agora, que estávamos junto com o Senhor desde o princípio, já que vimos o trabalho do Senhor, nós acreditamos no Senhor, nós conjuntamente precisamos evidenciar esse trabalho. Tá, agora, esse Espírito Santo, ele trabalha dentro daqueles que receberam a salvação para salvar aos mortos. Quer dizer que ele faz esse trabalho de ressuscitar aqueles que estavam mortos. Quer dizer que esse trabalho tão grandioso, essa missão tão grande que nos foi dada, nós vamos esquecê-la? Então, por que é que nós estamos vivendo? Pensem bem. Imaginem. Se nós olharmos as pessoas do mundo, elas são realmente tão normais. Que eles pensam, eu não quero morrer, eu quero viver, então é por isso que eles enfrentam a vida, eles enfrentam várias dificuldades e vão vivendo. Mas por fim tudo acaba, não é mesmo? Então se nós olharmos para toda essa vivência das pessoas que começaram a pensar, será que, o que eu vou fazer da minha vida? Então eles foram até a montanha e tentaram sobreviver, não conseguiu fazer nada. Nós podemos ver o rei chinês, o imperador que construiu a grande muralha da China para não receber invasões, mas por fim acabou. Não aconteceu nada. Aquele imperador, ele morreu aos 40 anos, que eu tinha enchido. Então, se olharmos todas essas coisas, nós, diferente dessas pessoas, diferente do mundo, temos um objetivo de vida. Nós não temos medo da morte. Quer dizer que essa carne, ao apodrecer, nosso espírito vai sair deste corpo e se encontrar com o Senhor Deus. Nós iremos para o reino eterno do Senhor. Todos os cristãos, eles realmente percebem que o Senhor Deus, ele diz que é bem-aventurado. Ele se agrada para aqueles que morrem pelo Senhor. Quer dizer que nós estamos olhando para este mundo ele irá acabar. E agora nós iremos para o reino do Senhor Deus, onde não existe dor, onde não existe sofrimento, não existe lágrima. Nós temos medo da morte? Não. Na verdade, a morte do cristão é algo realmente glorioso. Então, por que é que nós estamos vivendo, então? O nosso objetivo é exato o nosso objetivo de vida. Então, nós, para que possamos pregar esse evangelho, então agora nós não podemos esquecer dessa verdade absoluta.
Agora, quando esse Espírito Santo vier, nós iremos receber esse poder dele, para que assim possamos se tornar as evidências do Senhor até os confins da terra. Então nós, se olharmos até pela geografia, nós estamos ao lado mais leste do mundo. Nós estamos agora no momento onde o Evangelho já está quase para acabar, esse tempo da graça. Então agora o Espírito Santo está trabalhando conosco, não é mesmo? Até através do seu poder. Se olharmos em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, realmente o Evangelho, o trabalho da pregação do Evangelho é o nosso poder. Quer dizer que essa cruz do Senhor, esse Evangelho, ele é o caminho, não é mesmo? Quer dizer que é aquele que pode tampar o caminho do inferno e abrir o caminho para ir para o céu. Quer dizer que abrir o caminho para nós podermos ter a vida eterna com o Senhor. Então, quando eu era pequeno, aconteceu a Guerra das Coreias. E assim os soldados norte-americanos, eles vieram. E muitas crianças seguiam eles. Nós íamos levando as maçãs e íamos falando para aqueles soldados: Apple you buy? Você quer comprar? Então, se todas as crianças iam seguindo eles, e eles davam balinhas para nós, chocolate. Os soldados americanos, algumas vezes, eles não gostavam, então eles começavam a xingar. Eles começavam a falar Jesus Cristo. Então eu pensei, nossa, isso deve ser um xingamento muito pesado. Só que Jesus Christ, eles estavam falando Jesus Cristo. Quer dizer que eles estavam amaldiçoando, dizendo, morre você também. Quando eles xingavam, eles usavam desse jeito o xingamento de Jesus Christ. Mas hoje em dia não pode usar assim, né? Porque está num grande problema. Mas naquela época eles usavam para xingar. Então, o Senhor Jesus, que foi realmente negado pelas pessoas deste mundo, ele que foi odiado, ele que foi morto, nem nós não consideramos esse Senhor realmente de forma tão grandiosa, porque nós podemos ver até os judeus, que era povo do Senhor Deus, e eles mataram o Senhor Jesus. Então, mas se olharmos o reino do Senhor Deus, nós estamos salvando o pecador que está indo para o inferno. Esse é o poder do Senhor Deus. Então, quando o Senhor Jesus, ele morreu na cruz, de um lado nós tínhamos um malfeitor, que ele fez tantas coisas malignas, matou outras pessoas. Ele pode ser que nunca tenha conseguido feito um trabalho bom para com os outros. E nesse processo onde ele estava morrendo, de repente esse homem ele começou a temer a Senhor Deus. E ele começou a pensar, quem é esse Senhor que está morrendo comigo? Então ele, aparece na Bíblia que ele xingou junto com aquele outro malfeitor, o Senhor Jesus. Mas passando o tempo, o coração deste homem mudou. Então por quê? Porque ele viu que o Senhor estava orando pelos pecadores. Ele começou a imaginar, realmente, quem é esse Senhor que está orando pelos pecadores? Então, um Senhor que não tem pecado. Um Senhor que está morrendo pelos espíritos que eram para ir para a maldição. Quer dizer que assim a consciência dele se clareou naquele momento. E assim, naquele momento, ele realmente repreendeu aquele outro malfeitor e disse, realmente, mas Senhor, eu tenho uma coisa para te pedir. Quando o Senhor for para o reino dos céus, por favor, lembra-te de mim. Ele viu a vida toda fazendo pecado, um homem somente fazendo coisas malignas a vida inteira. Mas ele disse, Senhor, quando você for para o céu, por favor, me leve junto. Então, como é uma pessoa realmente tão maligna, tão injusta, tão oportunista, mas se olharmos assim, o que o Senhor Jesus disse? Filho, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. O Senhor Jesus, ele morreu por todo o pecado do mundo. O Senhor Jesus, ele morreu por conta do pecado daquele malfeitor que estava morrendo ao seu lado também. Todo espírito que vai ir para a maldição ou perdição não é por conta do pecado. Porque o Senhor ele já permitiu o poder, essa graça de poder ser salvo. É por isso que esses malfeitores, ele pediu ao Senhor naquele momento. Ele estava na frente da porta do inferno naquele instante. Ele é uma pessoa que estava logo para abrir a porta do inferno, mas foi direto para o céu. Então quer dizer que na frente daquela cruz,
realmente 3 cruzes ali em cima do monte. Então, a cruz que estava ali no meio do Senhor Jesus, que estava morrendo por todos os pecadores. Um pecador, até o fim, ele se revoltava dizendo para o Senhor Jesus: se você for filho do Senhor Deus, salve a ti mesmo e a nós. Mesmo morrendo, ele ainda tem os desejos carnais. Ele ainda está cobiçando a sua vida neste mundo. Ele tem algum pensamento, algum desejo no mundo. Mas o outro malfeitor, ele na frente da porta do inferno, ele conseguiu reparar que ele é pecador. E assim ele pediu a graça e recebeu a salvação. Ele é o representante desse trabalho. Quer dizer que no meio das 3 cruzes, nós, agora, somos igual um malfeitor ali crucificado. Nós somos pessoas que estávamos indo para a porta do inferno, mas fomos levados para o céu. Então assim nós olhamos para esse malfeitor também. Se ele não tivesse morrido, se ele tivesse ficado vivo, como será que ele deve ter vivido, então? Será que ele deve ter vivido fazendo malignidades, fazendo maldades? Não, claro que não. Ele, com certeza, mais do que o apóstolo Paulo, ele pode ter se tornado um melhor pregador, um melhor apóstolo. Nós não sabemos. Então, da mesma maneira, e é igual, se aplica para nós. Se nós olharmos todo esse caminho da cruz. Então, realmente, essa cruz é o poder do Senhor Deus. Mas como é que nós podemos deixar de pregar essa cruz do Senhor? Realmente, essa cruz, esse evangelho tem o poder, é o dom do Senhor Deus para salvar qualquer espírito que a ouça. Eu havia ouvido antigamente. Então, uma mãe de uma criança da escola primária, ela tinha um rosto bem deformado, então ela tinha medo de sair para fora da rua. E este filho, ao ver o rosto da mãe, ele sempre tinha vergonha. Mas um dia esse filho, ele não conseguiu levar o trabalho, o dever de casa. Então a mãe foi até a escola para entregar esse dever. Só para entregar rapidamente para ele. Mas rapidamente ela foi vista pelas outras pessoas. E as pessoas começaram a dizer: nossa, por que o rosto dela é assim? Então, desde aquele momento, as crianças começaram a zombar dele, falando: nossa, sua mãe é assim, assim. Então ele voltou para casa, olhou para a mãe, chorou, chorou. E a mãe disse: por quê? Falou: mãe, por que você foi para a escola? Então você veio para a escola, agora as crianças estão agora zombando de mim, falando: por que sua mãe é assim? Então ele disse chorando. Então naquele momento a mãe trouxe uma foto que ela deixou bem escondida. Falou: essa é sua mãe. Tem um rosto tão bonito. A criança diz: onde está então essa mãe? E ele disse: sou eu. Então naquele momento a mãe contou para o filho o que aconteceu antigamente. Então um dia de repente houve um incêndio em casa. A mãe estava trabalhando lá de fora e quando estava chegando em casa viu que estava tendo um incêndio e você estava dormindo dentro do quarto. Então estava queimando, cheio de fogo, mas eu entrei no meio deste fogo para poder te salvar. E eu te salvei. Então, mas eu, por conta do incêndio, do fogo, as chamas queimaram este meu rosto e transformaram-me desse jeito. E contou a verdade para a criança. E então aquela criança, ele segurou na sua mãe e começou a chorar. Falou: mãe, me desculpe. Mãe, eu não sabia disso. Então, desde aquele momento em diante, eles zombavam, falando: nossa, sua mãe é assim. Ele falou: sim, a minha mãe é a melhor que tem. Mas o quê? Antes, quando as crianças zombavam,
ele chorava e ia embora, mas agora ele conseguia dizer com coragem, falando, minha mãe é a melhor. E a professora responsável da sala soube disso e contou para o diretor. E um dia na reunião geral, onde todas as crianças estavam na frente do pátio, o diretor disse, tá, a mãe do fulano de tal é a melhor mãe de todo mundo. Tá, estava tendo um incêndio na casa dele e ele estava para morrer. Mas a mãe realmente arriscou a sua vida e entrou no meio daquelas chamas para poder salvar o fulano. Porque senão ele teria morrido. É por isso que a mãe dele tem o rosto assim. Então, daquele momento em diante, ninguém pode mais zombar desta criança. Então, eu ao ouvir essa notícia, a imagem do Senhor Jesus de ser zombado, a imagem do Senhor Jesus de ser blasfemado, ou a forma tão coitada do Senhor Jesus, aquela forma tão vergonhosa na cruz. O Senhor Jesus sofreu tudo isso para nos salvar. Essas são as feridas de Cristo. O Senhor Jesus, Ele recebeu toda a maldição e julgamento que o povo merecia receber. Mas nós não sabíamos. Agora nós sabemos. Rude cruz. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Então nós, estando nessa cruz, vendo o Senhor Jesus a levar, não podemos ter vergonha dele. Com grande coragem precisamos pregar essa palavra. Se olharmos em Números capítulo 21, versículo 9, o povo de Israel, enquanto eles estavam no deserto, não tinham água, não tinham alimentos. Todos os dias pela manhã o Senhor Deus permitiu a maná a eles. Na primeira vez quando eles comiam, e parecia um biscoito tão saboroso, mas agora, isso parecia realmente algo enjoativo para eles. Então eles começavam a falar, nossa, nós só temos esse maná e só essas plantas que nós precisamos arrancar. Nós não temos água. Então eles sempre murmuraram contra o Senhor Deus. Eles murmuraram dizendo, realmente você nos trouxe até aqui para nos matar? Então o Senhor Deus enviou serpentes abrasadoras, serpentes venenosas para matar o povo. Então muitos foram picados pelas serpentes abrasadoras e começaram a morrer por conta do veneno. Então o povo começou a dizer, nós erramos, nos desculpe por favor, nos perdoe. Ore para Deus, para que Deus possa afastar essas serpentes de nós. Por favor, para que nos cure, nos salve. Então Moisés orou diante do Senhor Deus. E o Senhor Deus disse o quê? Faça uma serpente com formato de bronze. Então todo aquele que for mordido pela serpente abrasadora, olhar para a serpente de bronze, viverá. É por isso que ele fez uma serpente de bronze e ele pendurou numa haste bem alta. Então, conforme a palavra do Senhor Deus, qualquer um que for picado por essas serpentes abrasadoras ou olharem para essa serpente de bronze, viverá. Então, se nós olharmos no hospital, ou se nós olharmos em uma clínica, ou olhamos na ambulância, por exemplo, nós temos a serpente, uma cobra, e nós temos assim numa cruz, não é mesmo? Então isso representa a serpente de bronze. Uma pessoa que está morrendo, ao olhar para ela, pode viver. Aquele que for picado pela serpente, ao olhar para a serpente de bronze, vivia. Então algumas pessoas dizem, como assim se olhar você vai sobreviver com isso? Nós precisamos nos dar remédio, precisamos nos dar alguma coisa para nos curar. Mas como assim está falando para nós olharmos para algo?
Nós estamos morrendo, mas onde que já se viu uma mentira dessas de olhar e sobreviver? E então eles não acreditaram. E todas essas pessoas devem ter morrido. Então, todas as pessoas, elas realmente morriam e se perdiam. Mas, como realmente Moisés ele levantou a serpente de bronze, realmente o Filho do Homem é necessário que seja exaltado para que assim possa ter a vida eterna. Quer dizer que o Senhor Jesus, ele foi pregado na cruz. O que a serpente de bronze quer dizer? Realmente, a serpente de bronze quer dizer que ele foi julgado ali naquela cruz, naquela haste. Que tipo de julgamento que ele recebeu? Quer dizer que o Senhor Jesus ele ter morrido na cruz, quer dizer que todo o domínio do pecado do diabo foi quebrado naquele momento. Quer dizer que o Senhor Jesus que morreu por nós, ele venceu o domínio do pecado e da morte. Quando nós olhamos para aquela cruz, nós podemos acreditar no Senhor. Então, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer que o Senhor Jesus, ele é o Cordeiro que está levando o pecado do mundo. O meu pecado está incluso ali. Então, ele carregou o meu pecado e carregou o meu pecado. Ao compreendermos essa graça e nós crermos, todo o veneno da serpente desapareceu. O domínio da morte desapareceu. O pecador imundo que iria para o inferno agora vai para o céu. Esse é o poder da cruz. Se olharmos em João capítulo 5, versículo 25, realmente vai ter um tempo onde os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem. Quer dizer que agora é a hora. Quer dizer que agora, quando ouvimos o Evangelho e nós cremos, quer dizer que quando nós ouvimos esse Evangelho e nós cremos, é o dia, naquele dia que nós cremos e compreendemos, é o dia da nossa salvação. Então veja, eis o dia da salvação. Tá, agora nós não podemos deixar de pregar esse Evangelho tão surpreendente. O Senhor Jesus, ele manifestou o seu amor na cruz. O Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Quer dizer que ele morreu por conta de nossos pecados. Quer dizer que para todo aquele que crê, ele fez com que pudesse ganhar a vida eterna. Quer dizer que o pecador imundo, ele realmente pudesse ganhar a vida eterna diante do Senhor Deus. Então agora nós precisamos dizer para todas as pessoas para acreditarem, para olharem para o Senhor. Porque realmente o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus, para que nós possamos receber a salvação. Quando nós recebemos a salvação, também nós olhamos para essa cruz. Nós olhamos para aquela cruz, para aquela rude cruz. Então, aquela cruz que o Senhor, ele realmente nos perdoou. Ele derramou seu sangue precioso por nós naquela cruz. Assim como a palavra de 1 João, capítulo 4, versículo 9 e 10. Então, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. O Senhor Deus enviou o seu Filho unigênito para que nós, pecadores, pudéssemos ser salvos. Quer dizer que o amor do Senhor Deus está nisso. Não que nós tenhamos amado a Deus primeiro, mas Ele nos amou primeiro. E Ele enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Ele se tornou a propiciação para a reconciliação com Deus. Quer dizer que esse Evangelho é a manifestação do amor do Senhor Deus. É para pregarmos esse amor. É porque em 1 João, capítulo 4, versículo 16... Então nós realmente agora conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. Então quer dizer que nós aprendemos sobre esse amor do Senhor Deus e cremos nisso. Como vemos em Romanos capítulo 1, realmente quando nós éramos inimigos, quando nós éramos malignos diante do Senhor Deus. Mas o Senhor, Ele morreu por nós. O Senhor Deus, Ele manifestou e confirmou o seu amor para conosco.
um pecador imundo que ia para o inferno. O Senhor permitiu esse seu amor de nos amar através da cruz. Nós temos sido inimigos do Senhor Deus. Tudo isso foi desaparecido agora. Nós conseguimos reconciliação com o Senhor Deus. O pecador que ia para o inferno agora, ele pode receber a vida eterna, pode ir para o céu. Quer dizer que esse evangelho da cruz tem o poder. Nós olhamos em Efésios capítulo 2, versículo 4 também. O Senhor Deus que é cheio da misericórdia, através do seu grande amor, Ele nos salvou, que estávamos mortos no meio do pecado e delitos. Quer dizer que Ele nos salvou pela graça. Quer dizer que através daquela graça tão grande, esse amor, Ele nos salvou. Se nós olharmos na cruz, aquela graça que nos foi dada, a graça do Senhor Deus é manifesta. Até como um pecador tão sujo, um pecador que não poderia receber o perdão, mas todos podem receber o perdão diante do Senhor Deus. Quer dizer que se nós olharmos nosso pecado também que é tão grande. É por isso que se olharmos em Romanos capítulo 1, verso 16. Realmente esse evangelho do Senhor Deus, ele foi manifesto para ensinar a graça do Senhor Deus. É por isso que todo aquele que crê nessa graça, nesse evangelho, crê no poder de Deus. Quer dizer que a justiça do Senhor Deus se manifesta na fé. É por isso que através da fé nós podemos chegar ao evangelho. Então, aonde que manifesta o que se manifesta nesse evangelho? A justiça de Deus. A justiça do Senhor Deus, Ele veio para justificar todos os pecadores que tentaram se justificar, mas não conseguem através da lei. É por isso que são justificados através de Jesus Cristo. E assim eles podem receber a graça de se tornarem filhos do Senhor Deus. Foi esta graça do Senhor Deus que se manifestou. Olhamos em Martinho Lutero também. Ele realmente disse que compreendeu o evangelho e recebeu a salvação através da palavra de Romanos. Então ele é um homem que estudou direito esforçadamente, porque quem estudava direito e se formava naquele tempo era um homem que poderia ter grandes poderes na vida. Mas o pai de Lutero realmente queria que ele se tornasse um grande advogado e enviou ele para a direita para fazê-lo. Mas um dia Lutero, ele estava com seu amigo caminhando no meio da montanha e de repente começou a chover. E ele estava embaixo da árvore realmente fugindo da chuva. Então, mas trovejou naquela mesma chuva e caiu um raio e matou o seu amigo ao seu lado. Então, tem pessoas que morrem caindo um raio sobre a cabeça. Então, naquele mesmo instante, Lutero mudou a sua vida. Nossa, o homem pode morrer dessa maneira. Ele conseguiu compreender como a vida ela é em vão. É por isso que ele largou sua faculdade de Direito. Ele entrou para a Igreja Católica para se tornar um dos padres. Então ele é um homem com a cabeça realmente muito clara, muito inteligente. Ele aprendeu muito bem e ele se tornou um grande mestre e doutor dentro da Igreja Católica. Mas mesmo assim, a Igreja Católica naquele tempo, seja realmente visualmente, seja pela ideologia ou na moral, eles estavam totalmente corruptos. Eles, para construírem o templo da Roma de Pedro, do São Pedro, eles venderam a entrada dos céus. Eles venderam o pergaminho dizendo que se você comprasse, você poderia perdoar os seus pecados. Você pudesse levar o corpo, o espírito dos seus pais que estavam no purgatório para irem direto para o céu, como se fosse um resgate. Mas tudo isso é uma mentira. Quer dizer que a Igreja Católica somente fazia isso para conseguirem manter a sua corrupção. Mas Lutero, ele começou a ler a Bíblia. Como é que ele leu a Bíblia? São todas as coisas que se fazem nessa Igreja Católica. Como eles são malignos, como estão errados, como são hipócritas as suas ações.
Então, realmente, para que era necessário que as pessoas pudessem receber a salvação através da fé. É por isso que, assim, ele ensinou a todos sobre os erros da Igreja Católica, como eles estavam errados. É por isso que ele escreveu os seus testamentos para mostrar como a Igreja Católica estava errada. É por isso que ele formou o protestantismo. Quer dizer que protestantismo é protestar, é ir contra este grupo. Quer dizer que é uma revolução. É por isso que ele clamou dizendo tudo isso na Igreja Católica é mentira. Então, mas naquele tempo, o poder da Igreja Católica, quer dizer que o Papa ele estava acima da cabeça do imperador de Roma. Então, uma fala do Papa, ele poderia tirar a coroa dos reis, ele podia matar as outras pessoas, porque ele era o dominador do poder supremo. Mas e a Igreja Católica, por ter sido contrariada por um homem, eles abriram a Inquisição, não é mesmo? Onde o Papa realmente está sendo contrariado por um homem. E é por isso que eles enviaram uma ordem para Lutero, para que ele pegasse todos os testamentos e cancelassem e deixasse de ser padre. Mas ele pegou todo aquele testamento e todos os livros católicos e queimou na frente de um pátio. Não é surpreendente ele ter ido contra a Igreja Católica naquele tempo? E aquilo lá ele está tentando realmente revelar a verdade a todos. Então vocês conhecem muito bem sobre essa verdade, não é? O Senhor Deus o ajudou naquele momento. Então, qual é a verdade mais surpreendente? O homem, seja pela ação, seja pela oração religiosa, por social, nenhuma pessoa pode ser salva. Nenhuma pessoa pode ser salva através da lei, porque a lei traz o entendimento da verdade, o conhecimento da verdade. Quer dizer que a lei é aquele que manifesta que nós somos pecadores. Quer dizer que nós, pelo conhecer, pela verdade e fé dentro do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz, nós podemos ser salvos, sem distinção. É a palavra de Romanos capítulo 3 em diante que nós podemos ver. Quer dizer que através do Senhor Jesus, que nos salvou, que nos remiu, nós podemos ser justificados dentro do Senhor Deus. Então, como isso é uma verdade tão surpreendente? Já que nós sabemos, estamos tudo simples e fácil, mas naquele tempo, enquanto ninguém compreendia essa palavra, Lutero conseguiu entender. Então, o que é esse poder, essa arma? É nós recebemos a salvação através da fé. Então, se nós olharmos agora, nós estamos na frente onde a Igreja Católica está em um grande poder, onde o protestantismo está tão avançado, está cheio de números e igrejas pelo mundo. Mas, se olharmos, pelo exterior dizem que receberam a salvação. Mas agora nós podemos ver que as pessoas estão todas misturadas através das suas obras e também um pouco do entendimento da lei. E eles misturam dizendo que pode ir para o céu dessa maneira. Quer dizer que o diabo contaminou, ele mudou este entendimento do Evangelho. Assim como Romanos capítulo 10, versículo 2 e 3 também. Então eles têm zelo por Deus, mas sem entendimento. Eles não conhecem a justiça do Senhor Deus, porque eles elevam a sua própria justiça. Quer dizer que eles têm um grande zelo diante do Senhor Deus. Como é que a igreja, os evangélicos ou católicos, eles têm tanto esforço agora diante do Senhor Deus? Eles gastam tanto dinheiro, constroem templos, igrejas gigantescas. Pelo domingo reúnem-se com todas as pessoas. Eles fazem um culto sensacional. Eles se esforçam muito para fazer. Mas então, tem esforço diante do Senhor Deus, mas não buscam a verdade. Quer dizer que eles todos dizem, é pela fé que você se salva. Mas essa fé é fazer o quê? É você acreditar bem. Quer dizer que eles colocam a obra ali no meio. Então quer dizer que se nós olharmos em Gálatas também, quer dizer que não existe nenhum homem que possa ser justificado através das obras da lei. Então somente pela fé em Cristo Jesus nós somos salvos. Não há nenhuma carne, nenhuma criatura que possa ser salva através das obras da lei. Então, se olharmos em Gálatas capítulo 2, realmente nós podemos ver que as pessoas, eles se justificarem através das obras da lei, então quer dizer que Cristo morreu em vão.
Então, se nós podemos ser justificados através da lei, por que que o Senhor Jesus teve que morrer por nós? Quer dizer que a cruz do Senhor, realmente ele manifesta e mostra, que representa todos os pecados do mundo, tão malignos, tão sujos, e que são julgados ali naquela cruz. Quer dizer que toda a obra do homem está ali inclusa naquele local. Quer dizer que o Senhor ele está dizendo que nós somos justificados. Mas é que as pessoas dizem que precisam somente crer, eles vão lá e negam, porque eles não conseguem acreditar. Porque você pergunta, você acredita em Jesus? Eles falam, acredito. Ah, você pode ir para o céu? Ah, eu tenho um pouquinho de fé. Ah, você consegue ir para o céu? Ah, eu acho que falta um pouco de fé nessa parte. Como assim? Realmente falta fé o suficiente para ir para o inferno. Então isso é outro evangelho que essa pessoa está crendo. Agora também neste momento. E então agora nós todos não podemos deixar de pregar esse evangelho. Então, para aquele que trabalha, realmente o Senhor manifesta o seu trabalho, Ele paga, retribui para nós. Então, para todos aqueles que conseguem crer e acreditar nessa palavra do Senhor Deus através da fé, podem ser justificados. Quer dizer que realmente bem-aventurado o homem que é justificado sem obras da lei. Quer dizer que Davi ele está dizendo, realmente uma pessoa que é bem-aventurada aquele que os seus pecados são encobertos. Bem-aventurado o homem que não é realmente considerado o seu pecado diante do Senhor Deus. O Senhor Deus ele tem a misericórdia para com este homem e ele pode receber o perdão do Senhor Deus. Essa é a pessoa mais feliz do mundo. Então esse evangelho ele precisa ser manso, honesto até o final. Quer dizer que é uma pessoa que recebeu a salvação pode viver de qualquer maneira que ele quiser? Não, não pode. Realmente é totalmente diferente de uma pessoa que é uma pecadora, agora recebeu a salvação. Quer dizer que a graça que ele recebeu ele é tão grande, quer dizer que precisa ter um coração de agradecer. Quer dizer que ele, pelo Senhor que o salvou, ele precisa viver. Quer dizer que agora, pela pessoa que viveu, que entregou a sua vida por ele, agora ele precisa viver pelo Senhor, porque o Espírito Santo entrou dentro dele e está mudando a sua vida. E então agora, se nós olharmos todo esse julgamento, então essa graça do Senhor Deus, quando ela é negada, este é o homem maligno. Se olharmos em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8 também. Quando o Senhor ele se manifestou, quando ele retornou, ressuscitou, todas as pessoas que receberam a salvação, eles vão ser levados juntos com o Senhor no segundo advento. E haverão pessoas que não acreditam no Senhor Deus, e as pessoas que tentam conhecer, mas todas as pessoas, eles vão ser deixados. Por causa que eles não se sujeitaram ao evangelho do Senhor Deus, é por isso que o Senhor Deus vai permitir um castigo a eles. Então quer dizer que todos eles negaram a justiça, a graça do Senhor Deus, e eles vão receber o julgamento, o castigo eterno. Já que eles não creem no Senhor Deus, é por isso que eles recebem esse julgamento. Então o requisito para o julgamento é isto. É você rejeitar essa tão grande graça do Senhor Deus. Então, o que é que nós precisamos fazer agora, nós que recebemos a salvação? Se nós olharmos em Marcos, nós podemos ver que o Senhor Jesus disse para todos os discípulos para ir até os confins da terra para pregar o Evangelho. Então todos os cristãos, eles possuem a maior missão que é para pregar o Evangelho. Então você não morrer e ressuscitar. E agora eu irei anunciar as boas obras do Senhor. Então qual é o objetivo da nossa vida? Então olhem bem, o cristão que recebeu a salvação neste mundo, por que ele não tem paz, por que ele não tem felicidade neste mundo? Porque ele esqueceu da graça, da salvação, ele esqueceu o objetivo da sua vida. Então como é que nós vamos viver bem, como é que vamos comer bem? Tudo isso as pessoas estão buscando, porque ele não consegue satisfazer agora. É por isso que se olharmos em Tiago, capítulo 4, versículo 17, realmente você fazer a má obra é pecado, mas se você também não fazer a boa obra diante do Senhor Deus, é pecado. Então você fazer a maior boa obra, que é o quê? Você pregar o Evangelho para as pessoas que vão para o inferno, salvar o espírito deles, mas se você não faz isso, está na pecado. Se olharmos em Provérbios, realmente o Senhor, ele disse que nós todos que estamos indo para o inferno, o Senhor, ele disse para nós não deixarmos. O Senhor, ele disse para nós salvarmos o coração dessas pessoas que estão indo para o inferno. Então, realmente, nós precisamos salvar todas essas pessoas pregando esse evangelho, porque o Senhor, ele há de prestar contas no final conosco.
Então vamos pensar que nós estávamos andando no meio da rua, realmente dirigindo. E de repente, na frente de nós, na rodovia, um carro realmente teve um acidente e ele agora está todo machucado. Será que nós podemos deixar essa pessoa de lado sem pensar? Não, nós precisamos ir lá parar o carro, nós precisamos ligar para a emergência, nós precisamos nos esforçar para salvar aquela pessoa, não é mesmo? Quer dizer que isso realmente é um princípio, um valor que precisa ser respeitado. Então se nós olharmos um pecador que está indo para o inferno também agora, realmente será que nós vamos deixar aquela pessoa como se fosse o sacerdote ou o escriba ao ver aquela pessoa machucada no meio da rua? Será que está morrendo? Não importa, é só deixar. Então, o Senhor Deus é aquele que olha para o coração de todos os homens. Como ele não o saberá? Ele realmente irá julgar, prestar a conta conforme cada sua obra. Quer dizer que o Senhor ele está dizendo que vai julgar. Não é pela obra que você está fazendo para ir para o inferno, mas sim a obra de você mesmo recebendo a salvação. Você não ter pregado, não ter feito o seu trabalho necessário, essencial na sua vida. É por isso que em 1 Coríntios, realmente, todas as nossas obras eles vão ser manifestas diante do Senhor Deus. E nós todos iremos ser julgados conforme a nossa obra diante do Senhor Deus, para vermos se nós vivemos conforme a obra do Senhor Deus, se nós vivemos conforme a obra da carne ou pelo Espírito Santo. Se nós fizemos a boa obra ou não o fizemos. Quer dizer que existe o julgamento do Senhor Deus no fim. Então qual é o resultado desse julgamento do Senhor? Então quando nós formos para diante do Senhor, vai ser revelada. Então mesmo que essa pessoa ela não tenha realmente o prêmio galadão, ele fala, mas eu estou bem porque eu vou para o céu. Será que se você olhando para o Senhor Jesus, você vai conseguir falar isso? Então eu penso dessa maneira. Então uma pessoa que recebeu a salvação, realmente ele fala, eu não tenho vontade para pregar o evangelho, não tem misericórdia pelas pessoas que receberam que precisam receber a salvação. Então essa pessoa precisa verificar a salvação. Ele precisa verificar se essa consciência está certa dentro dele. Ele precisa ver se Cristo está dentro dele. E é por isso que nós realmente tenhamos o tempo ou não. Realmente nós precisamos sempre estar planejando como é que nós vamos pregar o evangelho. Realmente nós precisamos orar para que assim possamos ter a sabedoria diante do Senhor Deus. Então se nós pregarmos o evangelho fervorosamente, o coração dessa pessoa ela pode se mexer. Então se nós olharmos agora nesse tempo também, eu acredito que o Senhor Deus nos permitiu a chance para nós podermos pregar o evangelho. Então nós não podemos deixar que o evangelho do Senhor Deus seja em vão. Nós precisamos pregar esse evangelho porque esse é o tempo da salvação. Então daqui a pouco, mesmo que nós queiramos pregar, não vamos mais conseguir pregar. Então antes que chegue esse tipo de tempo, então de qualquer maneira que seja, nós precisamos pregar o evangelho. Nós precisamos pregar o evangelho para cada espírito que é tão importante. Então eu estou dizendo agora, pouco a pouco. Então mas se nós olharmos na Coreia do Sul, nós temos 129 igrejas. Temos 229 igrejas e pelo mundo todo nós temos igrejas em 76 países. Nós estamos evangelizando agora no momento. Então é algo surpreendente. Então realmente o trabalho do evangelho está acontecendo com grande fervor. Nós precisamos orar para esse trabalho. Eu espero que todos vocês possam orar continuamente. Então agora nós estamos no meio de toda essa dificuldade. Então realmente nós precisamos orar esforçadamente para que o Senhor Deus possa fazer esse trabalho diante de nós. Quer dizer que todos nós, realmente até como as serpentes abrasadoras que estavam atacando o povo de Israel, naquele momento quando eles estavam pedindo a salvação para Moisés, para o Senhor Deus, e Moisés ele orou diante do Senhor Deus, o Senhor Deus permitiu essa salvação. Da mesma maneira, essa haste da cruz, nós precisamos elevar e dizer, olhe, e assim viverá. E então, naquele momento, realmente está dizendo, venha ver esta palavra. Ele está dizendo, come on and see. Então ele está dizendo agora, até como aquela mulher samaritana que se encontrou com o Senhor Jesus. Realmente ela olhou e falou, nossa, este é o Cristo. Então da mesma maneira agora, se nós olharmos por Covid-19, muitas pessoas estão morrendo e estão sofrendo no mundo. Até os países mais pobres também. Então a vivência está muito difícil, está muito complicado para sobreviver. Então nós também estamos com dificuldade, mas tem pessoas com mais dificuldades do que nós. Então nós precisamos ajudar esses irmãos que estão nas dificuldades. Então realmente nós tenhamos chance e façamos todas as obras boas. Realmente precisamos fazer no meio da fé diante do Senhor Deus.
Estão tentando as pessoas coitadas no mundo. Então, mas nossos irmãos e irmãs que estão ali na dificuldade. Nós precisamos ajudar esses irmãos, auxiliar, para que eles possam viver a vida de fé. Porque se eles são muito pobres, não tem como viver a vida de fé. Mas, se nós olharmos no exterior, então essas doenças, realmente essas pestes que se espalham pelo mundo, tem muitas pessoas que não têm as condições para receberem atendimento. A nossa igreja que está em Seul, nossa igreja que estão aqui na Coreia, nós precisamos ajudar nossos irmãos e irmãs que estão no exterior, porque eles também estão participando desse trabalho. Então nessa questão das ofertas é um momento que eu preciso cumprimentar a todos os irmãos. O total dinheiro que nós conseguimos ajuntar deu por volta de 78 milhões de reais. E em 2 tempos divididos nós estamos enviando esse dinheiro para auxiliar muitas igrejas, irmãos e irmãs que estão passando por dificuldades. Então agora, sempre que nós for necessário, nós iremos ajudar. Esse dinheiro, que é 78 milhões, é para nós ajudarmos irmãos e irmãs que estão com dificuldade no exterior. Então eu agradeço por todos vocês participarem nessa oferta. Então muitos irmãos e irmãs que estão no exterior, eles muito estão agradecidos através dessa oferta que os irmãos da Coreia estão fazendo. Eu espero que vocês possam entender sobre isso. Que agora, dessa vez também, vocês todos possam participar desse trabalho do Evangelho para a conferência que teremos. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, o tempo da graça está para finalizar. O dia do juízo do Senhor Deus e o castigo está tão próximo. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos salvo nesse tempo tão conturbado. Nós sabemos muito bem que o dia do retorno do Senhor está tão próximo. Agora, essa graça tão surpreendente que o Senhor Deus nos manifestou, para que nós possamos pregar o Evangelho, para que esse trabalho da evangelização do Senhor Deus possa ocorrer de forma plena diante do Senhor, para que muitas pessoas assim possam receber a salvação, possam ter a vida eterna através de nós, Senhor. Que agora, através do seminário bíblico que nós teremos, agora, por todos os seminários, todos os lugares do mundo onde a palavra é pregada, que o Senhor Deus possa estar junto, para que o Senhor Deus possa manifestar o seu trabalho da salvação, para que assim possa tornar uma grande misericórdia, grande poder diante do Senhor Deus. Que o Senhor Deus nos permita poder, que o Senhor Deus nos permita coragem, para que nós possamos ser resistentes e firmes nesse tempo tão conturbado, tão difícil. Nós todos dependemos do Senhor. E mais uma vez também, nossos irmãos e irmãs que estão pelo mundo todo, para que possamos ajudar essas igrejas difíceis. Nós agradecemos pela oferta que nossos irmãos e irmãs que estão participando através do seu trabalho. Realmente, como o Senhor Deus já prometeu o seu galardão no reino dos céus, que o Senhor Deus permita uma maior graça e glória para esses irmãos e irmãs, que realmente possam ser abençoados, para que assim possam defender e proteger a sua igreja. E assim, que esses dores e sofrimento através dessa doença possam se passar rapidamente, para que o Senhor Deus nos permita mais uma vez a chance para podermos pregar o Evangelho. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.